Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Papel Poesia. Nesse episódio da série Resumo por Capítulo, nós vamos falar sobre o conto O Alienista de Machado de Assis. Bom, o conto Alienista do Machado de Assis, ele foi publicado em 1882. Ele foi publicado como parte da coletânea Papéis Avulsos. Então, o Alienista, ele é uma das narrativas mais icônicas do Machado, porque o autor que ele é considerado, o Machado, ele é considerado como um dos maiores da literatura brasileira. Ele vai usar a sua ironia para abordar questões como a sanidade, a ciência e as relações de poder. Então, o conto ele vai contar a história de Simão Bacamarte, que vai ser um médico renomado que vai retornar à sua cidade natal, em Itaguaí, para se dedicar aos estudos sobre a mente humana. Ele vai fundar a Casa Verde, que vai ser um manicômio onde ele vai internar aqueles que ele vai considerar loucos. Mas ao longo da história, os critérios para a loucura desses pacientes vão se tornar cada vez mais subjetivos e questionáveis. Então, ao longo da obra, o Bacamarte ele vai desafiar as convenções sociais, e ao mesmo tempo ele vai expor as fragilidades da razão e da moral humana. Então, vamos para a história em si. Bom, o primeiro capítulo, intitulado De Como Itaguaí Ganhou uma Casa de Orate, a história começa com o Dr. Simão Bacamarte. Então, esse doutor ele era um nobre médico que ele foi formado na Europa. Ele era totalmente dedicado à ciência e ele também era profundamente interessado no povoado de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Então, ele se casou com a dona Evarista da Costa e Mascarenhas, que era uma mulher considerada muito feia, o que vai evitar que ele se distraísse de seus estudos do que contemplá-la. Mas por outro lado, a mulher ela tinha atributos fisiológicos perfeitos que lhe dariam filhos saudáveis, o que no entanto não ocorreu, os dois não tinham filhos. O interesse maior de Simão vai se dar pela medicina psicológica. Então ele vai propor a instalação de uma casa que vai reunir todos os loucos da cidade para o tratamento. Até então, os doentes mentais mais graves eles eram presos em seus quartos e os menos problemáticos eles podiam viver livres pelas ruas. Achando maluquice a ideia do doutor, o Padre Lopes vai tentar convencer a dona Evarista a levá-lo ao Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, onde ele iria se distrair com outros pensamentos, outras ideias científicas. Mas a mulher não vai ter sucesso nesta empreitada. Então, após conseguir apoio e verba da Câmara de Vereadores local, o Dr. Simão ele vai inaugurar a Casa Verde, que vai ser considerado o primeiro hospício da região, e com uma festa que vai durar uma semana na inauguração. Agora, no capítulo 2, intitulado Torrentes de Loucos, nesse capítulo, o Simão ele vai compartilhar suas expectativas com um novo personagem chamado Boticário Crispim Soares. Então, ele vai ver que a sua ação tinha um toque divino de caridade que iria ampliar as suas possibilidades dos estudos científicos. Então, os loucos eles vinham de todos os cantos, eles tinham variadas manias também. Então, em 4 meses, depois disso tudo, a Casa Verde era uma povoação. Então, as excentricidades que foram encontradas pelo doutor vão impressionar até o Padre Lopes. Então, o doutor Simão ele vai se dedicar a estudar a fundo cada transtorno em específico. Ele vai classificar e ele vai também aplicar terapias para melhorar esses transtornos. Esse trabalho vai praticamente consumir todos os dias dele e todos os minutos e todos os segundos de sua vida a partir daquele momento. Agora, no capítulo 3, intitulado Deus Sabe o que Faz. Então, a dona Evarista ela vai se sentir abandonada pelo marido, que ficava só trabalhando na questão do manicômio. E ela vai culpar o que ela chamava de essa meia dúzia de loucos, por sua desgraça. Então, em compensação, o Simão ele vai sugerir que ela vá ao Rio de Janeiro. Mas essa possibilidade vai animar a mulher, mas ela não sabia de onde que ela ia tirar o dinheiro para a viagem dela. Então, o Simão Bacamarte ele vai revelar então que a fortuna que ele havia acumulado com a renda da Casa Verde, e a dona Evarista vai passar a agradecer essa meia dúzia de loucos, afirmando que Deus sabe o que faz, o que dá o nome do capítulo. Então, em 3 meses, vai se organizar a jornada na qual a dona Evarista ela vai ser acompanhada pela mulher e por um sobrinho do boticário Crispim Soares. Então, além de um padre também, e também diversos pajés e mucamas.
Então, o Boticário Crispim Soares ele vai ficar muito triste com o distanciamento da esposa. Mas o Simão ele só vai pensar no seu trabalho e ele não vai dar a mínima para isso. Pois bem, agora no capítulo 4, intitulado Uma Teoria Nova. Então, após formular uma teoria que vai considerar revolucionária, o Dr. Simão vai convidar o Crispim Soares para conhecê-lo. Então, os seus estudos com os doentes mentais vão levar ele a concluir que a loucura ela era muito mais abrangente do que parecia, e que só poderiam ser considerados sãos aqueles que não têm absolutamente nenhum desvio de comportamento. O Boticário vai achar extremista a proposta do Dr. Simão, mas ele não vai deixar de apoiá-lo, como ele sempre fazia em todas as circunstâncias possíveis. Então, ele vai sugerir que a sua descoberta fosse caso de matraca, ou seja, que ela deveria ser divulgada publicamente, porque na época eram contratados homens com matracas que saíam pelas ruas e que vão chamar a atenção do povo e também vão espalhar as notícias. Então o Dr. Simão ele vai achar melhor colocar logo a teoria logo em prática do que divulgar ela publicamente. Agora, no capítulo 5, intitulado O Terror, após 4 dias, a população de Itaguaí vai se consternar com a internação de um homem que é aparentemente saudável na Casa Verde. O Costa, que é o chamado do internado, ele fora herdeiro de uma grande fortuna e emprestou todo o seu dinheiro entre os moradores do local sem cobrar nenhum juros. Ele vai terminar na miséria por não receber qualquer pagamento dos juros, então ele vai doar toda a fortuna dele e não recebeu nada em troca. Então esse descuido dos seus bens para o Dr. Simão vai ser prova do seu desequilíbrio mental. Então, uma pobre senhora, que é prima do Costa, vai interpelar o médico alegando que a gastança do seu primo era causada por uma praga rogada a seu tio, de quem ele recebera a herança. Então, o tal ricaço, ele negou um copo de água a um pedinte, e este declarou que toda a sua riqueza iria acabar em 7 anos. Entendendo então a crença da senhora como mais uma prova de insensatez, o Simão também a colocou no hospício. Então este caso e outros semelhantes vão fazer com que os ânimos da cidade comecem a mudar. Vão se dizer que a Casa Verde é um cárcere privado e vai suspeitar que o Bacamarte, o Simão Bacamarte, decidia as internações por interesses próprios e que nada teriam a ver com patologias cerebrais. Então, assim que Dona Evarista vai retornar do Rio, o Padre Lopes vai procurar ela para indagar sobre a alta lotação da clínica de seu marido, mas a mulher vai acreditar piamente na ciência em que o seu marido se apoiava. Bom, agora no capítulo 6, intitulado A Rebelião, com todas as recorrentes notícias de aprisionamentos arbitrários feitos pelo Dr. Simão Bacamarte, o barbeiro Porfírio vai liderar uma revolta contra a Casa Verde. Então, ele vai reunir um grupo que vai solicitar à Câmara o fim da instituição, mas a maioria dos vereadores dentro da Câmara vão defender o médico e Dr. Simão. Somente um dos políticos, o chamado Sebastião Freitas, vai ser convencido pelo barbeiro Porfírio quando este afirmou que o manicômio era a Bastilha da razão humana, e vai passar a fazer campanha utilizando-se dessa expressão que ele vai considerar muito original. Então, atendendo ao clamor popular, o barbeiro Porfírio vai decidir que a Casa Verde deveria ser derrubada por meios diretos e vai dirigir uma manifestação até o local. Então, lá o Simão Bacamarte vai ter a oportunidade de defender o seu estabelecimento e sua instituição, e vai garantir que agia somente dentro dos parâmetros científicos, mas os revoltosos não vão se convencer. O Porfírio estava prestes a ordenar o ataque final à Casa Verde, quando de repente vão chegar os dragões, chamados soldados do governo, para detê-los. Agora, no capítulo 7, intitulado O Inesperado, alguns dos manifestantes vão se intimidar com a força pública contra o movimento, mas boa parcela vai permanecer disposta ao confronto. Então Porfírio vai incitar a população e os dragões fizeram uso das armas, gerando grande rebuliço. Então a revolta parece encerrada quando, surpreendentemente, um terço dos soldados vai passar a defender os manifestantes. Então, em instantes, os demais soldados vão se recusar a atacar os seus iguais e também vão se unir ao povo. Então, todo mundo basicamente se uniu para a revolta. Então, aproveitando a reviravolta, o barbeiro vai conclamar uma invasão à Câmara e vai tomar o poder da Câmara.
Então, completamente apoiado, o Porfírio, que é o barbeiro, vai se nomear o protetor da vila em nome de sua majestade e do povo, e vai declarar aquela data como um novo feriado. Agora, no capítulo 8, intitulado As Angústias do Boticário, ao saber então que o barbeiro Porfírio se dirigia à casa do Simão Bacamarte, o boticário Crispim Soares vai temer pela sua própria segurança. Ele, obviamente, poderia ser o próximo preso, porque ele tinha uma ligação com o Dr. Bacamarte. Então ele vai decidir ao Palácio do Governo, que é como passou a se chamar a Câmara, e ele vai declarar seu apoio à nova administração. Agora, no capítulo 9, intitulado Dois Lindos Casos, o Dr. Simão, ele estava pronto para se entregar quando ele vai ser surpreendido por uma diferente postura do Porfírio. O novo governante vai pedir então que o doutor apenas libertasse alguns dos loucos para atender ao apelo popular, porque também, para o Porfírio, era necessário manter alguma ordem pública na cidade, porque já bastavam os 11 mortos e 25 feridos durante a revolta feita. Então, analisando aquelas informações, o Bacamarte encantava-se com dois lindos casos de insanidade. O do próprio barbeiro, que sempre alterava suas convicções, e o da população revoltosa, que levou à morte de cidadãos inocentes. Então, o Porfírio, o barbeiro, vai sair da Casa Verde, garantindo ao povo que em breve tudo iria se resolver, mas dentro de toda a devida ordem. Pois bem, no capítulo 10, intitulado como A Restauração, então, em 5 dias, a Casa Verde tinha já 50 novos internos. Todos eram apoiadores do novo governo. O povo já considerava Porfírio um traidor, e João Pina, que era um barbeiro rival, foi empossado como novo governante. Pois bem, sabendo do que se passava na vila, o vice-rei vai mandar uma força com a função de restaurar a ordem tradicional. Então a Câmara vai voltar a funcionar e o Dr. Simão vai ter mais poderes do que nunca. Ele vai internar então no manicômio, a Casa Verde, o barbeiro Porfírio, o vereador Sebastião Freitas e até mesmo o seu ex-amigo boticário Crispim Soares, após descobrir sua inconstância durante a revolta contra a Casa Verde. Então a coleta de loucos pelas ruas não vai parar. Qualquer caso de mentira, de fofoca, de algum vício, era argumento para a internação no manicômio da Casa Verde. Então, o ápice desse momento vai ocorrer com a prisão da própria esposa do Dr. Simão Bacamarte, que, segundo ele, teve sua modéstia afetada desde que retornara do Rio de Janeiro. Então, para ele, por conta dela ter comprado inúmeros vestidos, tecidos caros e passar a se interessar com sua própria aparência, para ele era motivo de interná-la. Agora, no capítulo 11, chamado O Assombro de Itaguaí, então, para o espanto geral, o alienista, agora chamado Dr. Simão Bacamarte, vai redigir um ofício à Câmara e vai afirmar que soltaria todos os loucos do hospício. Ele vai alegar que a sua teoria inicial, que determinava como loucura qualquer tipo de desequilíbrio mental, fez com que 4/5 dos cidadãos fossem internados da cidade de Itaguaí. Então, assim baseado nos seus estudos feitos durante todo esse processo, o Dr. Simão Bacamarte vai concluir que a loucura real estaria naqueles que possuem uma estabilidade psicológica absoluta, e que estes sim deveriam ficar na Casa Verde. Então, é o completo oposto do que ele achava. Então, para ele, quem tinha estabilidade psicológica deveria ser internado. Então, a liberdade dos loucos vai ser comemorada intensamente por toda a cidade, que não vai ter tempo de atentar-se à nova definição de insanidade que vai ser proposta pelo Simão, agora com vários poderes na mão. Pois bem, agora no 12º capítulo, intitulado como O Final do Parágrafo 4º. Então, no parágrafo 4º do ofício de Simão estava o novo conceito de loucura que seria tratado na Casa Verde, o equilíbrio perfeito das faculdades mentais. A Câmara vai decidir legislar sobre o assunto para evitar novos extremismos e vai determinar o prazo de 1 ano para avaliação do sistema. Com isso, os vereadores aprovaram uma regra que impedia que eles próprios fossem internados, então já tiraram eles da reta, sendo Galvão o único legislador contrário a esta medida.
Então, por considerar os argumentos deste vereador muito equilibrados, ele foi o primeiro a ser internado na Casa Verde. O Padre Lopes e a esposa do boticário também vão se enquadrar no perfil da loucura. Então, eles vão ser também levados à Casa Verde. Ao saber do confinamento da mulher, o Crispim vai declarar que vai agir com violência contra o antigo amigo. Um senhor, então, vai procurar o Dr. Simão para lhe avisar do perigo que corria, e o médico, avaliando a extrema sensatez deste senhor, também vai internar o Crispim. Em 5 meses, então, havia 18 pessoas alojadas na Casa Verde, o que vai confirmar a validade da nova teoria de Bacamarte. Então, as internações só eram efetuadas após um detalhado estudo dos comportamentos suspeitos. Em todo caso de dúvida, o doutor elaborava testes, então, que as pessoas eram incentivadas a agir de maneira pouco razoável, para, obviamente, se livrarem da internação. Então, os novos loucos eram classificados entre modestos, entre tolerantes, entre verídicos, simples, leais, sagazes e sinceros. Então, os familiares destes vão se rebelar contra o novo sistema, vão pedir mudanças à Câmara e vão buscar a liderança de Porfírio. O barbeiro, então, entretanto, vai se recusar a envolver em novos conflitos. Esta atitude equilibrada vai lhe render mais uma internação no hospício. Então, por conta de ser equilibrado, de se recusar a se envolver em conflitos, o barbeiro vai ser internado no hospício. Agora, no último capítulo, no 13º capítulo, intitulado como Plus Ultra, então, com o apoio da Câmara para continuar os tratamentos por mais 6 meses, o Simão Bacamarte vai empenhar-se em terapias que vão levar seus internados a diversos desequilíbrios psíquicos. Aos modestos, ele vai dar então motivos de orgulho próprio. Aos moderados, ele vai propiciar situações em que eles se consternassem e assim por diante. A Casa Verde, então, já vai estar vazia novamente, quando o Dr. Simão vai sentir aproximar-se da maior verdade, do plus ultra que ele falava em relação ao conceito da loucura. Então ele vai se fechar em seu escritório e vai dar vazão a seus pensamentos mais profundos. Então, o Dr. Simão ele vai concluir que a cura propiciada por seus tratamentos apenas vai despertar um desequilíbrio latente, que já existia na mente de seus pacientes. Portanto, não havia mais nenhum louco em Itaguaí, porque ele já meio que internou todo mundo, o tratamento para ele já era o suficiente. No entanto, essa afirmação absoluta vai parecer um engano para ele, porque então deveria existir algum cérebro completamente consertado naquela cidade, e que só poderia ser o dele mesmo. Então, convicto de seu grande achado científico, o alienista, o Simão Bacamarte, vai se declarar alienado e vai se internar solitário na Casa Verde. Então, depois de 17 meses, morreu aquele que fora intitulado o único louco de Itaguaí. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Por favor, deem 5 estrelinhas aí no Spotify e também deixem um like aí no YouTube e também compartilhem o podcast se vocês gostaram do episódio. Por favor, falem sobre sugestões que vocês acharem nos comentários do Spotify ou nos comentários do YouTube, para que a gente possa fazer de outros livros ou outras obras que vocês achem interessantes. Então é isso, pessoal. Valeu, valeu.